Olá pessoal do Educacional Plenos, nós vamos fazer aqui uma aula de matemática básica. Vou falar aqui de raízes, a definição de raiz. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. E principalmente ajude o nosso vídeo dando joinha, comentando e compartilhando com seus colegas, beleza? Vamos lá. Bom, a gente vai ter uma motivação para definirmos as raízes. E ela vem da potenciação. Lembra da potenciação? Um exemplo aqui, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o que a gente queria responder quando a gente aprendia a técnica de potenciação? A gente queria responder o resultado da potenciação. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Bom, essa é a definição, mas também é isso que a gente quer responder. No caso das raízes, a gente não quer responder o valor da potenciação. A gente quer saber quem é a base que é elevado ao quadrado dá 9. Mais especificamente, eu quero saber qual é o valor a que elevado ao quadrado dá 9. E a gente inventa um símbolo para isso. A ele vai ser igual a 9 dentro deste símbolo aqui. E aqui a gente vai colocar o 2. Mas, usualmente, a raiz quadrada não aparece. O 2 é simplesmente omitido. Então, a gente inventa este símbolo aqui, tá bom? E a gente sabe, por definição, que isso aqui é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Então eu estou procurando quem é a base. A base é o 3. Mas, para a gente ser mais formal, eu vou definir aqui dois casos específicos. O primeiro caso diz respeito ao seguinte. Teremos A e B números reais e K um número inteiro ímpar. Então, A é a base, B é o resultado dessa potenciação e K é o expoente. E a gente diz simplesmente que a raiz de índice K do número B, ou raiz késima de B, é igual a A. C e somente C, A elevado a K é igual a B. Perfeito. Esse aqui é um caso em que nós temos valor ímpar. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. A gente sabe que 5 ao cubo é igual a 125, tá bom? Agora, digamos que eu não soubesse disso. Quem eu estaria procurando? Eu estaria procurando o A, que é resultado da raiz cúbica de 125. Isso aqui simplesmente é igual a 5, ok? Então é isso que nós estamos procurando. E aqui cai bem direitinho com a definição que eu forneci no caso em que K é ímpar. Agora, no caso em que K é par, muda um pouquinho de figura, não muito. Então é o seguinte, a gente vai ter A, um número real qualquer, B, um número real maior que 0, e K, um inteiro par. Lembrando de novo aqui, A é a base, K é o expoente, B é o resultado da potenciação. Só que agora a gente tem a raiz késima de B igual ao módulo de A. O que é o módulo de A? É simplesmente o seguinte, se A for positivo, o módulo de A é o próprio A. Se A for negativo, o módulo de A é menos o A. Ou seja, você transforma o negativo em positivo. Então, o resultado é sempre positivo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Ó, digamos assim, a gente sabe que 3 ao quadrado é 9, certo? Então, evidentemente, a raiz quadrada de 9 é quem? É o 3, pela definição. Agora, a gente sabe também o seguinte, menos 3 ao quadrado é 9 também, porque menos com menos dá mais. Usando a definição da raiz, eu vou ter menos 3? Não, eu não vou ter menos 3. Porque menos 3 não pode ser igual a 3, são números distintos. Eu vou ter simplesmente 3, que é o módulo de menos 3. Então é muito importante observar o seguinte, as raízes elas nos fornecem apenas um valor. Você não pode ter dois valores, já que isso é possível por causa da propriedade da potência. No entanto, como resultado de uma operação, você não pode ter. Então, sempre um único valor é o resultado das raízes. Muito bem, para a gente aprender bem o que a gente acabou de ver na teoria, eu tenho que fazer alguns exercícios. Então aqui a gente tem raiz quadrada de 81, é o caso em que K é par. Beleza. Vamos pensar um pouco. Quem é o 81? Ele é simplesmente o 9 vezes 9, que é o 9 ao quadrado. Isso aqui dá 81, ok? Então, é óbvio que a raiz quadrada de 81
é simplesmente o 9. Estou procurando a base que elevado ao quadrado dá 81. É isso que eu estou perguntando com esta raiz. Ok, está resolvido. 16 também é um número bem conhecido, porque a gente sabe que 16 é simplesmente o 4 vezes 4, que é o 4 ao quadrado. Então como é que fica aqui? A raiz quadrada do 16 é simplesmente o 4. Agora vamos dificultar um pouquinho, porque não é um número tão imediato assim. 169 é simplesmente 13 vezes 13. Isso aqui é 13 ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 169, por definição do que é raiz, é simplesmente 13. Bom, agora mudando um pouquinho para uma raiz cúbica, a gente tem que pensar em expoente 3 aqui. Eu sei que 8 ao quadrado é 64, mas não funciona aqui. Bom, o que a gente pode pensar aqui? Simplesmente o seguinte: 64 é igual a 4 vezes 16. Bom, o 16 eu já vi, é o 4 vezes 4. Então isso aqui é 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é a mesma coisa que 4 ao cubo. Portanto, eu acabei de descobrir e vou usar a definição da raiz, né? Eu calculo que a raiz cúbica do 64 é simplesmente o 4, porque é o 4 elevado ao cubo que dá 64, tá certo? No caso do 27, muito parecido também. A gente vai ter 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é 3 ao cubo. Portanto, a raiz cúbica de 27 é o 3, que é aquele número, é aquela base que elevada ao cubo vai dar 27. E uma raiz quinta, olha só, também não é difícil. Eu vou observar que 32 é simplesmente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sim, é 2 à quinta. Isso aqui é muito recorrente na computação. Aparece muito essa potência, o 2 à quinta, por causa das unidades de medida que aparecem na computação. Por exemplo, o bit, o byte e assim por diante. A resposta é óbvia. A raiz quinta de 32 é o 2, porque o 2 elevado à quinta potência dá 32. Muito bem, nesta videoaula nós trabalhamos com a definição de raiz, a motivação e também alguns exemplos, tá? No nosso site você encontra mais exercícios e explicações, eu vou deixar aqui o link na descrição e também no card aqui na tela. E olha só, eu vou deixar aqui a sequência de videoaulas que você deve seguir para entender tudo de raízes, tá bom? Então, na próxima videoaula a gente trabalha com as propriedades de multiplicação e divisão de raízes. Bons estudos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Um abraço, até mais.